Olá, no tema de hoje temos uma questão bem polêmica, eu diria que um tema de atualidades ligado às questões ambientais e à geografia física, que é um tema bem novo, eu diria, né? Poucas publicações, né, nas versões mais populares existem em relação à questão da savanização da Amazônia. Embora essa expressão ainda seja pouco conhecida para a maioria da população, essa expressão e esse processo ele está ganhando força literalmente. Isso deve ter um porquê. Basicamente, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, porque muitos das pessoas que me assistem são alunos da educação básica, são alunos da escola, do fundamental e do médio, embora você já possa estar na sua fase adulta, mas vamos tentar explicar de uma forma mais simples possível. Nós temos no Brasil e no mundo vários biomas, vários ecossistemas diferentes, vários domínios, a depender da classificação que você considera. Quando a gente fala de domínios brasileiros, a gente tem Amazônia, Cerrado, Caatinga, cada um com suas características historicamente, no seu padrão, Por exemplo, quando você estuda a classificação dos domínios do geógrafo Aziz Absaber, ele traz aí aquela preciosa análise dos domínios, dos padrões de formações vegetais, com base no cruzamento das variáveis relevo, clima, para a gente entender a questão da vegetação. Então, é sem dúvida a classificação do Aziz Absaber, uma das melhores classificações para a gente entender o que a gente pode ver aí. A questão da savanização da Amazônia, ela traz uma leitura de que um bioma, que é a Amazônia, um domínio, parece estar vivendo uma transformação, a tal ponto de estar se aproximando do que seria uma savana. Vamos ter cuidado para entender isso, Historicamente, muita gente compara o cerrado brasileiro com as savanas africanas, Faz-se uma comparação, significa dizer que existe uma expectativa de semelhanças, não estou dizendo que são idênticos, tá? Então, no Brasil, nós temos cerrado, que é uma região, um compartimento com aquelas características, e nós temos a Amazônia. Quem é a Amazônia brasileira? Quem é esse ecossistema que é a Amazônia brasileira? Esse ecossistema, ele é um ecossistema que tem um histórico com base nas suas características de ser muito quente, muito úmido, um padrão chamado de megatérmico, médias térmicas altas com amplitude térmica baixa, alta biodiversidade, a área mais chuvosa do Brasil, só que atualmente tem sofrido alterações. A gente tem visto grande ocorrência de calor, estiagem, aumento da ocorrência, aumento do fluxo desse fenômeno da estiagem, incêndios, que no mínimo você pode olhar para uma notícia, uma manchete de jornal, se deparar com esse relato, essa descrição sobre estiagem, incêndio, e no mínimo isso pode te causar estranheza, não tenha dúvida disso, tá? Mas a gente tem visto uma série de problemas e a gente pode entender que tem contribuído para essa realidade. Observe que eu utilizei duas palavras importantes aqui. A palavra causas e a palavra soluções. Pega essas duas palavras para você, que isso é o básico para você entender questões ambientais. Quando você está estudando para concursos, é importante você estudar de uma forma objetiva. Qual é a causa disso? E qual que seria a solução para isso? Aí você está estudando da forma correta, tá? Quando a gente pensa em causas, os estudos sobre esse processo dizem que essas causas são multifatoriais. Como o El Niño, temos uma outra aula sobre o El Niño aqui no nosso canal, explicando o que são essas anomalias El Niño e Laninha, ok? Vale a pena salientar isso.
né, o El Niño, ele altera, basicamente a gente sabe que o El Niño, ele altera aquilo que é convencional. O que é convencional no Brasil, historicamente, sem o El Niño? É convencional a gente ver, né, por exemplo, a Amazônia úmida, um clima equatorial, grande parte do ano chuvoso, tem cidades até que chegam a ter uma história de chuva todos os dias, até com horário marcado para isso, e o semiárido, né, historicamente seco. Só que o El Niño costuma alterar aquilo que é convencional. Por isso que ele é chamado de anomalia. Além disso, a gente tem a questão do desmatamento. Cada vez mais a gente tem visto falar de desmatamento, um problema recorrente nas últimas décadas. Há uma pressão de várias autoridades internacionais para tentar controlar, combater essa questão do desmatamento, desflorestamento, que naturalmente altera, diminui a umidade relativa do ar, altera o ciclo hidrológico, a pecuária, tá? Quem está estudando as questões ambientais deve entender que a pecuária é muito além, muito além. A pecuária é muito além de ser uma atividade econômica. Espera-se que você entenda a atividade econômica pecuária da forma como está sendo feita no Brasil e na região amazônica como um problema ambiental. É um problema ambiental em termos de consumo exacerbado de água, é um problema ambiental em termos de liberação de altas doses de gás metano, tá? Importante dizer isso. Então, a gente tem uma lógica de alterações climáticas. Né? A área de maior ocorrência, também conhecido como Arco do Circo do Fogo, Zona do Circo do Fogo, onde há uma expansão da fronteira agrícola. Se você buscar isso no Google, certamente você vai ver mapas sobre isso, né? Para onde está indo o desmatamento? Qual é o sentido? Qual é a rota do desmatamento? E o desmatamento acontece por quê? E por qual razão? Qual é a lógica? Tem um sentido, tem uma lógica para a gente estar entendendo isso, tá? Temos também um aumento do período de estiagem. A questão da estiagem, né, que historicamente estava aí na lógica de um período de 3 a 4 meses, né, aumentar para de 4 a 5 meses. Ou seja, né, esse ambiente, região norte do país, o agricultor, o produtor rural, aquele que depende das condições da natureza para trabalhar, ou mesmo da manutenção do volume de água do rio para se transportar, porque as hidrovias são uma opção de transporte das mais relevantes, se não a mais relevante da população da região norte. Se eu aumento a estiagem, eu vou diminuir o volume de água, diminuir a vazão do rio. Para fechar essa aula de hoje, quais as possíveis soluções? É uma pergunta importante que a gente tem a fazer. Quais as soluções para isso? Tem que ter uma solução. Eu tenho que acreditar no mundo melhor. Eu tenho que acreditar numa solução. Uma solução, recomposição da mata ciliar. O que é a mata ciliar, Vini? A mata ciliar, a gente faz referência à questão da vegetação da beira do rio, tá? A vegetação da beira do rio, ela é imprescindível, ela é super importante. Se eu desmato, se eu retiro a vegetação da beira do rio, esse ecossistema está sujeito a ser detonado e aí a gente tem toda uma estrutura de caos, uma lógica de caos em série, porque os rios obedecem um sistema de afluentes. O que é que isso significa dizer? Um rio deságua em outro rio. Se obedece um sistema de afluentes e um rio deságua em outro rio, né, é importante considerar isso. Cumprimento da legislação ambiental. Como assim? Né? No Brasil temos, né, uma série de leis, toda uma Constituição, toda, né, um aparato em documentos aí da Constituição, só que não basta a Constituição existir. Na teoria, ela é bela, mas aqui a gente está falando de cumprir a lei, né?
ter uma fiscalização em relação a isso, ter uma política ambiental rigorosa, né, que venha penalizar esses grandes criminosos das questões ambientais, aí quem sabe a gente caminha para um mundo melhor. Então, na questão da savanização, a gente tem, né, essa alteração desse ecossistema tão rico, né, tão úmido, e que a gente está aí assistindo, só não vê quem não quer, essa redução dessas características, dessa riqueza, dessa umidade relativa do ar tão alta. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigado pela atenção até aqui. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!